Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo. A conversa de hoje é uma conversa importante, que ela deve começar desde lá de pequenininho. Então participe, vem para cá, conversa com a gente, entra nesse clima, porque hoje a gente vai falar sobre educação ambiental já desde os primeiros anos, desde a primeira infância. A gente vai apresentar uma garotada que protege o planeta, é engajada, preserva e também vai conversar com quem participa nesse campo na educação. Então você já sabe, os seus comentários, as suas questões, as suas dúvidas, você envia para a gente através das postagens no Facebook. E se você quiser o conforto de uma tela maior e estiver acompanhando a gente pelo mobile, você tem também o nosso número do WhatsApp. O importante é você chegar junto dessa conversa e participar. O século XXI, só para a gente começar aqui a conversa, ele vem evidenciando um fenômeno interessante. Estamos diante de uma leva de crianças e adolescentes engajada nas causas ambientais. E com tanta tecnologia e informação, o que a gente mais vê é conteúdo sendo divulgado pelas redes sociais, por exemplo, a gente tem aí pequenos defensores do planeta que vêm deixando muito chefe de Estado de saia justa, viu? Nas conferências do clima, por exemplo, em várias outras conferências. E a gente vê isso acontecendo cada vez mais cedo e chegando na escola também. Agora, como é que essa geração ela é percebida pelos professores, pelas escolas e pelas instituições que lidam e tratam com o meio ambiente? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a professora Yolanda Rodrigues Nunes, professora do Espaço de Desenvolvimento Infantil, professora Maria Berenice Parente, na 7ª CREA, na região aqui da Gardênia Azul, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Educa. Obrigada. E Isis Tatiana Borges Jordão, professora da Universidade Federal do Amazonas e do Museu do Ambiente, ligado ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Isis, também ao Hashtag Educa, viu? Obrigada. E você vem para cá, participa com a gente, porque eu vou começando o hashtag te apresentando agora um discurso de uma ativista chamada Greta Thunberg. Ela tem 16 anos, é sueca e chamou a atenção do mundo na Conferência sobre o Clima das Nações Unidas, realizada em 2018, no ano passado, na Polônia. A gente vai soltar um trechinho. Dá uma olhada nessa menina. Rich countries like Sweden need to start reducing emissions by at least 15% every year to stay below a 2-degree warming target. You would think the media and every one of our leaders would be talking about nothing else, but they never even mention it. Nor does hardly anyone ever mention that we are in the midst of the 6th mass extinction, with up to 200 species going extinct every single day. Furthermore, does no one ever speak about the aspect of equity, clearly stated in the Paris Agreement, which is absolutely necessary to make it work on a global scale. That means that rich countries, like mine, need to get down to zero emissions within 6 to 12 years with today's emission speed. Because how can we expect countries like India, Colombia or Nigeria to care about the climate crisis if we, who already have everything, don't care even a second about our actual commitments to the Paris Agreement? É discurso um tanto quanto contundente, né? Eu acho que... Bastante. A gente... Vocês percebem que hoje a gente tem crianças... Só para você que está acompanhando a gente aqui no Hashtag Educa, a Greta, o que aconteceu? Ela percebeu, enfim, né, que ela vive num momento e num país que tem todas as condições de vida e de fazer algo pelo planeta. Ela falou assim, bom, se ninguém faz... E tem tanta gente passando problemas, estamos cheios de problemas climáticos, eu vou fazer alguma coisa. E ela decidiu criar a greve escolar, né? Às sextas-feiras ela tem uma paralisação e aí, então ela chama a atenção de todas as escolas da Europa às sextas-feiras para essa questão do clima e para as condições ambientais. Vivemos um momento em que temos crianças protagonistas
nessa questão ambiental. Como é que a escola e as instituições têm percebido essas crianças? Pode começar, Yolanda. Então, eu trabalho com crianças bem pequenas, da pré-escolar, né? Idade de 4, 5, quando fazem 6 anos já estão indo para outra escola. Lá no EDI é só até 6 anos. Completou 6 anos, já está... Então, são bem pequenas. Mas é bem perceptível, é natural da criança esse interesse pelo meio ambiente. É muito natural. Desde o inseto, tudo que eles veem, eles param, eles perguntam, né? Plantas, tudo eles perguntam, eles têm o interesse. Então, só cabe ao professor ser o mediador disso aí, né? O que é ser o mediador? É criar o campo de experiência, permitir que a criança faça perguntas e aí a coisa flui. E hoje em dia parece que essas crianças têm chip, né? Porque elas já vêm com uma curiosidade e eu acho que um senso de responsabilidade, eu não sei se é um achismo meu, mas um senso de responsabilidade diferente. Né? É, porque a informação vem muito mais rápida, né? Nos tempos atuais do que talvez na nossa geração, né? Então, a grande pergunta, até lembro de uma entrevista do Washington Novaes, em 2013, na revista Plural, justamente sobre essas questões ambientais, né? O que ele achava, como caminhava essa questão ambiental no Brasil. E ele reparou, assim, que a sociedade já estava sendo, vamos dizer, clicada, atenta a questões ambientais, mas o agir ainda estava muito incipiente. E então, a gente observa que ele, e a desconfiança dele, a geração hoje em dia ela é muito mais informada, tem acesso fácil à informação. Mas e o agir? Né? E a gente está vendo que o agir está sendo cada vez mais oriundo das novas gerações, né? Das crianças, principalmente. E é como a professora falou, a professora Berenice falou, cabe ao professor estar atento às mudanças e à participação que a criança quer ter, o envolvimento e construir, né, esses conhecimentos, as habilidades, os valores, né, que a própria educação ambiental propõe. Porque ela é transformadora, né? A criança, naturalmente, ela tem a curiosidade. Sim. Isso aí já é próprio da criança. Tudo ela pergunta, tudo ela quer saber. Se a gente não der espaço... Não permitir, né? Permitir que ela pergunte, não criar o espaço dentro da escola, dentro da sala de aula, para que ela realmente exerça essa autonomia e coloque isso que já é natural dela. Né? Se a gente fizer um processo contrário, o que era muito comum antes, né, nos modelos mais tradicionais de escola, que a gente vinha com os planejamentos já todos engessados, então a gente queria incutir aquilo na cabeça da criança e não deixava o espaço para ouvir a criança. Então, hoje em dia, a gente já trabalha de uma forma diferente, a gente ouve a criança. Então, isso é natural, a criança ela é curiosa. Então, só cabe a gente, né, nós professores, criarmos aquele ambiente propício para que essa curiosidade dela flua. E aí saem perguntas, e perguntar é muito difícil. Perguntar é o cerne da ciência, né? Nenhuma ciência se desenvolve se não houver perguntas. A ciência não se forma só de respostas, principalmente com perguntas. E o que a gente observa, por exemplo, lá no Jardim, né, no Serviço de Educação Ambiental, agora realizado dentro do Museu do Meio Ambiente, a gente tem um trabalho tanto com as escolas, recebendo as crianças, né, de faixa etária desde novinho, desde creche, né, maternal, até, vamos dizer assim, 3 a 4 anos, né, até ensino médio, e um trabalho que é um projeto Conhecendo o Nosso Jardim, né, o roteiro básico, com os professores. É uma vivência dentro do arboreto, dentro do Jardim Botânico, que envolve conhecimento de várias áreas, né, pluridisciplinar, né, arquitetura, ciências naturais, história, a importância desse patrimônio genético, né, vegetal que nós temos, a relação da natureza com a cultura. Então, o professor vivencia dessa maneira, né, conhecendo os pontos, e depois ele pode aplicar tudo que ele vivenciou da melhor maneira possível com as crianças, com a escola dele. E tem já com as escolas dentro do laboratório didático. E eu comecei a trabalhar no Jardim Botânico em 2016, no laboratório. A gente estava iniciando um projeto novo no laboratório, que o tema era Cidadania e Meio Ambiente. Ia inaugurar um meliponário lá no Jardim, então a gente
foi abordar esse tema. E legislação ambiental, as ODS, isso é um tema, assim, bacana, mas para criancinha a gente tem que ter toda uma linguagem, né? E eles já trabalhavam lá com as escolas do entorno, as escolas públicas, né? A Júlia Kubitschek, a Capistrano. Então, aí eu fiquei impressionada porque veio da creche, né? De 3 a 4 aninhos, 5 no máximo. E eles já chegavam lá, já estavam usando o termo bioma, entendeu? Já estava, porque já estava acostumado a visitar ali o museu e a gente com a prática, para eles tratava de uma forma mais lúdica, né? Contação de história, abordando mas às vezes a alfabetização ecológica, né? Usando o Fritz Capra, né? Então, assim, é muito interessante a gente ver a curiosidade e a vontade de que o ambiente esteja não poluído, cuidado, preservado, né? Então a gente desde pequenininho. Desde pequenininho. Né? Mas às vezes a gente também tem professores, além deles terem um contato dessa experiência única e específica, né, do Jardim Botânico, às vezes a gente vai ter um projeto, como é o projeto da Yolanda, que você está na Gardênia Azul, você está num ambiente que já foi uma área do Rio de Janeiro, né, ali perto do Maciço da Pedra Branca, Baixada de Jacarepaguá, você tem lagoas, você tem um sistema lagunar ali riquíssimo, mas que por conta da ocupação urbana foi muito modificado. Mas ainda assim, você decidiu fazer um projeto diferenciado com as crianças. Por que você decidiu e como é que surgiu o Planta Viva? Então, surgiu dessa percepção mesmo, de que a criança ela gosta da natureza, ela é curiosa. Nós temos um pátio lá externo que tem algumas plantas só, né? E todas as vezes que a gente vai para lá, tudo que elas acham, um caramujo, e o caramujo lá é proibido pegar, não pode pegar, né? Então, o caramujo, larga isso, não pode. Então, essas atitudes assim, não pode, não pega, e vai inibindo. Então, eu comecei a perceber que eles gostavam muito, eles tinham muita curiosidade, qualquer bicho. Um dia desse que chamou a atenção deles lá na sala de aula foi lagartixa. Eles queriam saber por que ela soltou o rabo. Então, assim, a minha aula virou aula sobre isso, porque eles ficaram muito curiosos sobre isso. Eu tive que pesquisar, explicar para eles porque plantas, eles vão lá fora, qualquer plantinha, eles querem saber se tem nome. Tudo eles querem saber. Então, com isso, né, essa percepção de que a criança tem essa curiosidade natural, mesmo que a gente não tem um espaço assim tão rico. A gente está vendo as imagens, olha, do projeto. Então, e aí eu queria plantar com eles. Mas o que aconteceu? Você falou assim, bom, então a partir desse cenário árido, digamos assim, da curiosidade das crianças, eu decidi trazer mudas. Pois é, eu não tinha o espaço para plantar, porque apesar de ter esse pátio grande, ele é muito aberto, entra animais, entra pessoas final de semana, e aí não dava para plantar. E o solário que a gente tem estava com problema de infiltração, também não podia plantar. Eu falei, eu não vou esperar mais. Aí eu pedi os pais para levarem plantas, qualquer tipo de planta, que eles soubessem o nome, para a gente poder cuidar. Aí eu descobri que tem um pai que tem um sítio, mora num sítio, e ele planta. Aí eu falei, então ajuda a gente a entender melhor, né? Porque eu também não sou da área, eu não sou bióloga, eu sou pedagoga. Eu sou graduada em letras e pedagogia. É bom que você conseguiu integrar, né? A comunidade, os pais também, a família, né? Envolver. Isso foi muito importante. Esse pai trouxe as mudas, aí né? O pai até apareceu ali na foto. Ele levou a terra adubada, aí ele explicou para as crianças por que precisa de adubo, né? Por que precisa adubar. Sim. Ele levou os compostagem. Não, ele faz compostagem. As jardineiras. Ele levou as jardineiras, né? Com as mudinhas. Mas as mães também, outras mães, levaram plantinhas, levaram todo tipo de planta. E aí, nisso, entraram as hortaliças? Entraram as hortaliças, porque ele planta lá no sítio dele. Foi ele, inclusive, que levou. E o projeto acabou indo além, né? Foi bem além, porque aí a gente começou uma das fotos que passou ali, a gente fez o pessoal da produção vai colocar de novo para a gente poder ver. A gente fez uma salada com o que foi plantado por vocês? Não foi plantado por nós, não. Isso aí foi do sítio do pai dessa criança. Ah lá, a gente agora tem a imagem lá, né? Ele levou e eu fiz na sala mesmo, mas eles amaram, eles mesmos se serviram. Aí nós fizemos uma receita de salada
Daí começamos abrimos um livro de receitas. As próprias mães e os próprios pais foram trazendo receitas E fazendo com mais eles. naturais, não é isso? E modificando, inclusive, o gosto alimentar deles, porque achei muito interessante nesse dia aí, que foi a primeira receita, crianças que não comiam verduras, legumes lá na escola, nesse dia estava lá comendo tomate, comendo alface, a novidade, se servindo, né? A novidade, né? Despertou. E despertou, exatamente. Porque eu acho que quando você percebe de onde vem, da importância, e no caso da educação infantil, você ainda vai melhorando o letramento, o aporte cultural, a parte toda de comunicação das crianças, o desenho, a organização de pensamentos. Tudo isso porque o letramento está presente o tempo inteiro. Então, tudo vira texto, tudo vira produção textual. Então, tudo que a gente vai fazendo, a gente vai registrando. Muito bom. Né? Nós temos vários livrinhos. Vira poesia. Você até trouxe um caderninho de receita deles, Eu trouxe, né? esse caderninho de receita, que abriu agora, no ano passado, né? Não sei se está dando para ver. Tá. Foi em função dessa... Aí eles desenham e eu escrevo, eu sou a escriba, né? Eles vão falando. Aqui foi a primeira receita. Eles deram o nome de salada delícia, falaram os ingredientes e eles desenham, eles ilustram e eles vão falando a receita, como que foi feita a salada. Aí, se a gente parar para prestar atenção, esse é um exemplo rico. A gente tem as interatividades aqui, eu já vou ler, mas esse é um exemplo rico. E eu queria perguntar isso para vocês duas. Quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, em meio ambiente, a gente não está falando só da proteção das espécies vegetais, das outras espécies animais, a gente está falando, entre outras coisas, na coexistência. Né? Exatamente. Homens e natureza coexistindo no mesmo espaço. Pois é, eu volto a falar, né? Essa entrevista foi bem marcante com a Astor Novaes, porque existem pelo menos umas 4 tipos de educação ambiental. Preservacionista, conservacionista, a pragmática, enfim. Mas educação ambiental, de um modo geral, ela é de transformação. Ela quer trazer emancipação para o cidadão e para o indivíduo, né? Individual ou coletivamente, ele munido, né? Conhecendo o seu ambiente, né? Construir, né? Habilidades, valores para modificar o que não está de acordo, o que não está. E atender também às demandas, porque, assim, a sociedade global, né, a gente vive essa pressão do clima, essa pressão do próprio planeta, né, pela degradação que veio acontecendo, a gente está sofrendo uma pressão. Então, é eminente que existam já uma sociedade, no caso agora os jovens, as crianças, é bom que elas estejam envolvidas e querendo agir, porque é iminente. A gente tem que realmente dar atenção a isso e agir, né? É interessante que... E não ser uma educação ambiental romantizada só, né? É bonito realmente é necessário você preservar a natureza, né? Mas é preciso você criar estratégias, né, dinâmicas, energias sustentáveis, né, energia geotérmica, de biomassa, né, para poder diminuir a escassez no recurso natural, né, trazer a segurança para as comunidades, para a vida no planeta. Então, Yolanda queria complementar. O conceito de sustentabilidade, né, que envolve não só a questão do meio ambiente, mas a questão econômica e a questão social. Inicialmente foi um conceito que foi construído em cima desse tripé. Sim. Mas depois acrescentaram ainda a questão cultural, que é fundamental, daí a necessidade de ser trabalhada na escola, que é produtora de cultura, e a questão tecnológica. Né? Então, se não houver o conceito de sustentabilidade, se não houver integração com esses aspectos, você não consegue ser sustentável. Porque o sustentável, a produção sustentável, você tem que partir do princípio ou de ser neutro ou de preferência positivo, né? Que aquela produção daquele material não gere mais desgaste, mais escassez ao meio ambiente. Né? Então, tem muita gente jovem que já está buscando desenvolver pesquisa, trabalho nessa área. Né? Então, eu acho que tem que ser por eles mesmos, né? Daí que eu acho que a parte cultural é fundamental, porque a cultura ela é a longo prazo, né? Você não muda uma cultura de uma hora para outra.
Foi interessante vocês falarem nisso pelo seguinte, olha só, a gente tem aqui 2 exemplos super interessantes, que é do Kelvin Doi. Ele tinha apenas 6 anos de idade quando a Guerra Civil em Serra Leoa foi dada como terminada mesmo. E aos 11 anos ele encontrou no lixo eletrônico, né, nos arredores da casa dele, a solução, 11 anos, a solução para a falta de energia na vizinhança. Então ele construiu com refrigerante, latinha, uns circuitos que ele achava no lixão, a gente está vendo aí as imagens dele, ele construiu bateria e bateria para iluminar as casas da vizinhança, a casa dele e da vizinhança. Não satisfeito, o Kelvin foi lá, fez um gerador de energia e com esse gerador ele criou uma rádio comunitária, uma rádio também feita com sucata, onde ele é um DJ, e aí botou os amiguinhos todos da idade dele para serem jornalistas da rádio. Legal. E esse menino ele foi além, porque ele viu que no lixo ele tinha oportunidade, o lixo, o descarte, a gente sabe que o problema do lixo é grande, né? Eu sei que esse menino foi parar no MIT, né? Tá nos Estados Unidos, e ele hoje é envolvido... Né, do Netflix, filme sobre ele, né? E ele hoje é envolvido com a questão do acesso, né, com a questão da emergência e do cuidado com áreas devastadas pela guerra e pobreza. A gente também vai ver agora as 2 meninas balinesas. Eu só queria o roteiro que o meu tablet está fechando aqui. São 2 meninas de Bali. Elas criaram aos 11 e aos 12 anos. Eu acho que o pessoal da produção vai me dar, por favor, os nomes das meninas. As 2 criaram uma ONG que é contra o uso da sacola plástica em Bali. E aí elas perceberam isso, essa necessidade ambiental, depois das aulas onde elas tiveram com Mahatma Gandhi, né, o conteúdo, acesso aos conteúdos do Gandhi, da princesa Diana e da Malala, enfim, outras questões. Elas falaram assim, a gente precisa fazer alguma coisa. E ao fazer alguma coisa, elas perceberam, olha, a gente é que tem que ser protagonista desse mundo que eu quero. Então, elas criaram, com 11, 12 anos, elas criaram uma ONG e elas conseguiram, através, a gente está vendo aí o vídeo delas, a gente está passando aqui para vocês, está aqui, olha, Melati e Isabel Vichsen. As 2 criaram uma ONG e elas conseguiram, através da limpeza das praias e das petições enviadas ao governo, essas 2 meninas conseguiram acabar com o uso de sacolas plásticas na ilha inteira de Bali. Olha. Então, eu acho que isso que você estava falando, né, que a criançada é a protagonista, sim, e quer isso, e quer essas discussões, a gente... Está chamando a responsabilidade, né? Já que a gente, por um tempo, fugiu dessa responsabilidade com o meio ambiente, elas estão tomando a responsabilidade também para si, né? E isso é muito bacana, é uma lição, né? É uma lição. Agora, professores, de uma maneira geral, escolas e essas instituições ambientais, não falo especificamente do Jardim, porque o Jardim tem um trabalho lindo, mas eu falo de uma maneira geral. Já consegue perceber que as crianças estão numa virada talvez mais avançadas do que nós adultos? Bom, eu acho que sim. Eu percebo também que concordo. Sim. Ainda é como a gente veio falando, né? No Brasil, especificamente, eu acho que ainda está aquém da emergência que a gente necessita, né? Mas está tendo resultados, né? Eu vi há pouco tempo uma entrevista com um rapaz, 32 anos, está desenvolvendo a pesquisa dele na Alemanha. É aquilo, né? Aqui, muita gente boa aqui acaba, né, tendo a oportunidade para desenvolver. Mas ele fala o seguinte, que ele quer deixar alguma coisa boa para o planeta, para a Terra. Então, a pesquisa dele é, junto com um grupo lá de colegas, em Milens, eu acho que na Alemanha, processos catalíticos na célula vegetal. É quebrar a celulose, gerar açúcar para biocombustível, né? Então, é energia de biomassa. Outras, tem uma moça mexicana novinha também, 20 e poucos anos, da Colômbia,
trabalhando na questão da urbanização, vizinhança ecológica, né? Então, essas questões de desenvolver energia, a questão da urbanização, que também afeta, né, Mas aí o meio ambiente. eu vejo assim, já te Não, tudo cortando, bem. questão desses grandes projetos e o papel da escola ali pequenininho de formiguinha. Sim. Porque às vezes a gente fica assim... Para não desanimar, muito, né? Achar que tem que ser uma coisa muito tem que ser as duas vultuosa. coisas ao mesmo tem que andar tempo. junto, né? Ao mesmo tempo que nós temos que ter grandes projetos, porque a situação é emergente, né? Uma situação que a gente está já passando do limite de ter tomado cuidado. A gente viu aí Brumadinho e tantas outras catástrofes que acontecem diariamente em questão função do lixo nas grandes cidades, a questão da dos chuva, lixos, né? as grandes inundações que acontecem, qualquer chuvinha inunda a cidade inteira. Consequência de quê? Consequência de um trabalho que não vem sendo feito, né? Dessa cultura, Eu né? quis falar ver... desses jovens que estão fora fazendo esse trabalho, justamente porque é uma geração mais jovem. Então, quer dizer, essa primeira parte da escola, de você fazer a criança refletir sobre o ambiente em que ela está inserida, as questões boas, benéficas, que podem ser mantidas e as questões que não estão adequadas, né, para o ambiente dela, o que teria que melhorar. Quer dizer, essas crianças de ontem, que hoje já são jovens, né, de 20 e poucos anos, já estão preocupados, já estão querendo desenvolver. E isso está repercutindo cada vez mais cedo, quer dizer, nas crianças mesmo, Então, né? mas nessa pergunta que ela me fez, o que eu queria chamar a atenção, deixar assim, como inspiração para outras professoras que trabalham nas mesmas condições que eu, que não são muito favoráveis, a gente não tem acesso ao museu, por exemplo, a gente não tem um ônibus para levar uma criança lá, então a gente fica assim, não dá para fazer nada. Né? E às vezes a gente pensa que aquele trabalhinho ali de formiguinha não é importante. Não, nossa, ele é fundamental. Porque é ali que a gente está produzindo cultura, é ali que a gente está modificando o comportamento. É o que vai despertar. Né? Os grandes projetos são fundamentais também pela emergência, né, que a gente vive. Mas esse trabalho cultural, trabalhar com a criança, essa visão do meio ambiente, da importância do cuidar, isso aí é a longo prazo. Mas se a gente não começar... Tem que começar. Né? A gente nunca vai ter uma geração que tenha essa visão. A gente vai estar sempre correndo atrás, né? De consertar. Eu acho que essa garotada de hoje já dá o recado. Não quero mais correr atrás. Eu quero que acabe, né, o problema. A gente tem que agir. E você está certa. Isso é super interessante que você está falando. Começa no miudinho na escola. Se a gente pensar numa cidade que é metrópole como o Rio de Janeiro, com tantas distâncias e a dificuldade que muitos professores têm de levar alunos, né, a determinados espaços de cultura, espaços produtores de conhecimento, etc. Tal. O trabalho realmente começa com o professor e, às vezes, numa escola que, ambientalmente, ela está só no concreto, ela não tem nem como oferecer um jardim, alguma coisa. Se tiver oportunidade, que eu queria chamar a atenção justamente para isso. A gente já está indo para os 2 minutinhos finais, hein? Já se der, eu queria só ler o que uma criança de 5 anos produziu de poesia depois da gente estudar sobre essa questão ambiental. Pode ler. Lindo planeta. Planeta lindo, muito lindo. Tem muita água e muita vida. E muita terra também. Tem fogo por dentro e por fora muito vento. E tem gelo, onde moram os pinguins. A gente cuida do planeta Terra e o planeta cuida da gente. No planeta Terra tem plantas, tem sol, tem lua, tem rua, tem gente. O planeta Terra depende de nós. E nós dependemos dele também. 5 anos. 5 anos. 5 anos. E tem outras. Então, assim, é isso que eu queria deixar de inspiração. Às vezes um trabalhinho que parece bobo, está cuidando ali de uma plantinha, mas não é só isso. Não, mas sabe? de Tem maneira uma coisa grande por trás, principalmente para o futuro. Com certeza. Né? A gente está deixando... Você lembra muito o trabalho daquele Joseph Cornell, né? Que ele que elaborou, no final da década de 70, ele elaborou o próprio curso de graduação de Ciências Naturais na Natureza e tal, porque ele gostava de dar aula ao ar livre e tal, e trabalhar com as crianças, brincar e aprendendo com a natureza. O livrinho dele é antigo, esse livro. E, assim, a importância de você sensibilizar o ser humano desde jovenzinho, né? Porque aí é que vai despertar os novos cientistas, os ativistas, né? Não, e a escola é que a gente, de uma maneira geral, a gente, quando pensa em educação infantil, ainda a sociedade, né, tem aquele
pensamento, a gente já vai encerrar, o pessoal está me avisando aqui no ponto. Tem o pensamento de que a criança, quando vai para esse momento da pré-escola, ela vai só para se divertir. E não é por aí. Ela tem um aprendizado extremamente importante. Quando você, numa escola árida, né, de concreto, acimentada, me cria uma possibilidade de uma consciência ecológica, de vida, e me traz uma poesia como essa, esse trabalho é fundamental. A gente pode ter se estimulados, né, se estimular dessa turminha de 5 anos, vai que a gente tem uma nova Greta, um novo Kelvin, alguém pensando de uma forma planetária o bem-estar para todo mundo. Olha, a gente tinha muitas interatividades aqui, é porque hoje a gente teve um probleminha técnico, eu vou assumir, estou sem o ponto eletrônico, não tive como saber, mas a gente vai responder a todas as questões nas postagens. Eu peço tanto a Isis quanto a professora Yolanda que, por favor, entrem no Facebook, ajudem a responder essas questões todas, porque essa conversa ela é super importante, a gente precisa compartilhar conhecimento. Verdade. Muito obrigada, Isis, e obrigada, Yolanda, também pela participação. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho lá no Jardim. E a você que acompanhou o Hashtag Educa, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá!